Boa noite, queridos. Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor comigo no livro de João, capítulo 11, versículo 20. Vamos ler esse versículo. O texto, a história é grande, mas eu vou usar somente esse versículo aqui. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Glória a Deus. Bom, queridos, como todos sabem, né, acabei de contar isso, eu fiz uma cirurgia no dia 29 de janeiro e agora estou de férias do trabalho, né? Mas passei alguns dias de atestado em casa, de repouso quase que absoluto, né? Fiquei bem parado em casa, né? E até nesse tempo que eu fiquei parado em casa, me veio uma frase no coração. E eu disse para todo mundo essa frase, né? O diabo tentou me parar, mas ele só me deu mais tempo para estudar. E eu aproveitei todos esses dias que eu estava em casa para ler mais a Bíblia, para orar mais, para buscar mais o Senhor. Então eu tenho aí por alguns cultos da família, algumas palavras já preparadas que o Senhor foi me dando ao longo desse tempo. Mas uma coisa diferente aconteceu comigo, uma situação diferente aconteceu comigo nesse tempo que eu estava em casa. Eu gosto muito de ler a Bíblia, quando eu estudo a Bíblia em casa, até o pastor estava falando hoje lá na cavalhada, na ceia, a forma que ele tem de estudar, né? Ele vai orando, ele vai falando com Deus, ele vai escrevendo, né? Eu faço um pouquinho diferente. Eu pego um texto da Bíblia e abro nas várias versões da Bíblia que eu tenho e também vou escutando louvor, eu vou ouvindo louvor, vou lendo, vou estudando, vou na internet um pouco, vou nos dicionários bíblicos e vou procurando, vou chegando, formando a palavra, buscando do Espírito Santo a direção para o Senhor. E ao longo desse estudo, o Senhor quase todos os dias me fazia cair no mesmo texto. E eu eu vim, né? Todos os dias eu li esse capítulo aqui, João 11, a história de Marta, Maria e Lázaro. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não vou me aprofundar tanto na história, mas o tema da minha palavra hoje é assim, né? O encontro com Jesus. Os encontros com Jesus, as experiências com Deus, nos levam a outros níveis de fé. Queridos, é muito importante que a gente entenda uma coisa. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18 que nós fomos chamados por Deus a viver de fé em fé, de glória em glória, né? Hoje lá na cavalhada, quase todos nós aqui estávamos lá de manhã, né? Hoje nós fomos desafiados pelo nosso pastor, né? O prédio da cavalhada é mais ou menos desse tamanho, né? E nós começamos o trabalho na cavalhada num prédio do lado, bem menor, né? E o pastor entregou uma palavra para cada um de nós hoje, para os líderes principalmente, dizendo que nós vamos não só ter esse prédio da cavalhada lá, mas vamos invadir os 2 prédios do lado. E a cavalhada a Sara Cavalhada vai se tornar uma igreja com no mínimo 1000 membros, né? Até a Carol, minha filha, a gente estava conversando sobre isso hoje, e ela disse que quem sabe, há anos atrás, se ouvisse essa palavra, ela diria assim: amém, graças a Deus, eu sei, Senhor, que Tu pode fazer algo assim na nossa vida. Só que, da mesma forma que o pastor Jonas falou sobre esse aumento da cavalhada, ele falou há anos atrás sobre a Restinga, sobre a Sara Restinga. E hoje, a Sara Restinga é uma realidade. Estamos quase completando um mês de igreja. Nasceu um sonho, uma promessa, uma palavra, veio à existência. Então, nós cremos que o mesmo Deus que fez com que a Sara Restinga surgisse, é o Deus que vai fazer com que esse sonho no coração do pastor se concretize. Nós vivemos de fé em fé, de glória em glória. Os nossos pastores tiveram fé para 3, 4 anos atrás começar a Sara Cavalhada num prédio pequeno onde cabia 50 pessoas. Depois de 2 anos, nós passamos por um prédio maior. Tivemos fé suficiente lá na cavalhada para passar por um prédio onde cabem 150 pessoas. E agora estamos nos preparando para construir um lugar onde vão caber aproximadamente 1000 pessoas. Amém? Amém, aleluia. Glória a Deus. Assim é a vida com o nosso Deus. Grave uma coisa que eu quero te dizer nessa noite. Deus nunca vai nos levar para o retrocesso.
A vontade de Deus é que tu sempre cresça. Repita comigo. A vontade de Deus para a minha vida é que eu cresça, que eu avance, que eu siga em frente e alcance os meus sonhos. Em nome de Jesus. Amém. Desde novo eu aprendi isso e eu tenho sempre uma frase comigo: para frente vamos, para frente vamos. Esse é o caminho que o Senhor tem para mim. Só que muitas vezes nós podemos cair no equívoco e achar que esse avanço, que esse crescimento, que esse aumento da fé, ele surge na força do nosso braço. Eu cresço porque eu luto, eu sou trabalhador, eu sou guerreiro, eu não desisto, eu não me entrego, por isso eu cresço. Olha, querido, sendo sincero contigo, até pode ser, um pouco pode ser, mas o verdadeiro crescimento, o verdadeiro amadurecimento, o verdadeiro progresso nas nossas vidas vem através da experiência com Deus, através dos encontros com Jesus. Todas as vezes que eu me rendo na sua presença, todas as vezes que eu me entrego a Ele, todas as vezes que eu experimento da água viva, todas as vezes que eu como do pão da vida, assim eu cresço. Eu estou passando por um processo de saúde aqui, né? E o principal efeito que está atingindo o meu corpo é na minha alimentação. Eu não consigo mais comer como antes. E por não conseguir comer como antes, o meu corpo está sofrendo uma série de mudanças. Estou emagrecendo, né? Em alguns momentos eu não tenho a força que eu tinha antes, né? Porque a alimentação, ela é fundamental. Então, para que nós possamos espiritualmente crescer, para que nós possamos avançar, para que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor, nós devemos nos alimentar de Deus. Então, nessa noite eu te faço um convite: coma do Senhor, coma do pão da vida, coma dessa palavra preciosa, beba da água viva. O Senhor Jesus disse isso: aquele que tem sede, João 7,37, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Na verdade, queridos, a resposta para os teus sonhos, a saída para aquela solução, para aquele problema que tu procura, não está no mundo, não está no CTG, não está em qualquer outro lugar. A saída e a resposta para aquilo que nós precisamos está em Jesus, está na presença do Senhor, está diante de Deus. E você só vai crescer, você só vai avançar, só vai prosperar se aprender a andar com Jesus, experimentando de Deus, comendo de Deus, andando na sua presença, com uma vida de devocional, com uma vida de leitura da palavra, com uma vida de oração. Então já quero te lançar um questionamento: quanto tempo você tem dedicado à leitura da palavra? E essa pergunta eu faço até para os líderes: quanto tempo nós temos lido a palavra do Senhor? Uma pergunta para todos nós: você dedica mais tempo para as redes sociais ou para a leitura da palavra? Você dedica mais tempo para falar, para se comunicar no Instagram e no Facebook, ou você dedica mais tempo para falar com o Senhor em oração? Luiz, missionário Luiz, eu sou um influencer, eu preciso me dedicar às redes sociais, eu trabalho com as redes sociais, eu preciso marcar território, eu preciso, divulgar o meu conteúdo. Amém, eu te entendo. Isso vai te ajudar a crescer até certo ponto, porque vai fazer romper a tua carreira, a tua profissão. O que vai fazer romper a tua vida não é o tempo que tu passa no Instagram, meu irmão, é o tempo que tu passa na presença do Senhor. Todo o tempo, todo o minuto, todo o segundo que nós investimos na presença de Deus é uma semente que nós estamos plantando. E essa semente, no tempo oportuno, vai germinar e você vai colher os frutos da sua oração como uma resposta e o milagre de Deus para a sua vida. Pode aplaudir, meu irmão, fica à vontade, pode aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. E é nesse contexto que entra essa história de Marta, Lázaro e Maria. Nós estamos falando aqui em João 11 de 3 personagens: Marta, Lázaro e Maria. Marta, a irmã mais velha de uma família
que morava em Betânia. Betânia era um lugar especial para Jesus. Betânia, especialmente a casa de Marta e Maria, era um lugar onde Jesus, em meio às suas peregrinações, ele passava e ali ele descansava. Era um lugar especial para Jesus, a casa de Marta, Lázaro e Maria. Nessa casa havia uma irmã mais velha. A gente entende, lendo a história, que Marta era a irmã mais velha, Maria a caçula e Lázaro o irmão do meio. Marta tinha algumas características. Por ser a irmã mais velha, Marta era a governanta, Marta era a serva, Marta, ela era, se a gente fosse falar com todo não é uma heresia, mas só para contextualizar aqui, né? Marta, se estivesse cantando uma música secular, ela cantaria: vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Marta era esse tipo de mulher que não esperava acontecer. Marta, ela ia à frente. Marta era ligada em tudo. Marta, ela era tipo assim a nossa pastora. A nossa pastora Marisa, ela tem um radar. Ela está ligada em tudo. Se ela estiver me assistindo agora, né, ou depois, né, a nossa pastora tem um radar. Ela está no altar, mas está cuidando da entrada, a porta da igreja. Ela está cuidando o pessoal do louvor. Ela percebe tudo. E Marta, ela tinha um pouquinho desse olhar. Marta não somente olhava, mas Marta era de fazer. E às vezes esse excesso de preocupação de Marta, esse excesso de zelo de Marta, gerava a ela também um pouco de ansiedade. Marta não sabia esperar. Tanto é que nesse texto que a gente está lendo aqui, está dizendo o seguinte: quando elas sabiam que Jesus estava vindo, Marta saiu ao seu encontro. O que a história está contando aqui? No começo, primeiro versículo ali, leiam comigo, João 11:1. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e Maria, sua irmã. Versículo 3 agora. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Então o que aconteceu? Marta e Maria viram que o seu irmão Lázaro estava doente. Então o que elas fizeram? Elas mandaram mensageiros até Jesus com uma mensagem: Mestre, aquele a quem tu amas está doente. E Jesus, depois, encurtando um pouquinho a história, Jesus, depois de alguns dias, ele vem ao encontro das duas irmãs. Lázaro, ao longo desses dias, acaba falecendo. Lázaro morre e Jesus vem ao encontro das irmãs. As irmãs, quando sabem então, Jesus está vindo, Maria espera, mas Marta sai correndo ao seu encontro. Jesus já estava vindo, mas Marta sai correndo ao seu encontro. Por quê? Porque Marta não espera. Marta, ela é de fazer. Quantos de nós não dizem isso, né? Eu sou de fazer, eu não sou de esperar. Se eu quero uma coisa bem feita, eu vou lá e faço, né? Marta era esse tipo de pessoa. Marta está errada? Não, não está errada. Eu só quero falar de uma personalidade. Marta não esperava. Marta era de tomar atitude. Marta era de ter iniciativa. Marta era um pouquinho ansiosa. Marta era excessivamente preocupada. Mas mesmo assim, Jesus estava vindo encontrar Marta, Maria e Lázaro. Bom, Marta sai correndo ao encontro de Jesus e glória a Deus, ela acaba encontrando o Mestre. Repita comigo: independente da minha personalidade, do meu temperamento, Jesus deseja ter um encontro comigo. Amém? Glória a Deus. Marta era ansiosa, Marta era agitada, e Jesus, sabendo, já se preparou lá no meio do caminho para encontrar Marta. Mas Marta vai ao encontro de Jesus, e eu imagino, né, o texto não diz, mas eu imagino Marta correndo, ansiosa: meu Deus, meu irmão morreu, e agora? O que vai acontecer? Ela vai correndo ao encontro de Jesus, e quando chega até Jesus, versículo 21, Marta diz o seguinte: Senhor, se tu tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido, mas agora ele faleceu.
Bom, você pode ler esse texto em casa, te desafio até nos teus devocionais dessa semana, ler esse texto em casa, mas Jesus conversa com ela e explica para ela que mesmo que ele havendo morrido, ele poderia ressuscitá-lo. Mas o que eu quero te dizer aqui agora? Marta, vocês consideram que Marta era uma mulher de fé? Vocês acham que Marta tinha fé? Sabe que eu confesso que há alguns anos atrás, eu achava que Marta não tinha fé. Porque Marta não esperou Jesus, Marta saiu correndo. Marta era aquela mulher agitada lá de Lucas 10, 37, Lucas 10, 40, que sai agitada e começa a organizar a casa e reclama das coisas. Eu achava que Marta não tinha tanta fé, porque naquele texto lá de Lucas 10, 40, Jesus disse que Maria escolhe a boa parte ao ficar aos pés de Jesus. Então eu considerava que Marta não tinha tanta fé assim. Mas nesses dias, e acho que foi por isso que o Senhor me chamou a ler tanto esse texto essa semana, porque eu encontrei fé no coração de Marta. Marta teve fé para num momento difícil chamar por Jesus. Marta e Maria, as irmãs, as duas tinham fé. As duas enviam mensageiros para chamar por Jesus. Quantos de nós, no meio de uma crise, no meio de um momento difícil, aliás, já quero te fazer esse convite, todos os dias, às 5h30, eu sei que está nos assistindo online aqui, todos os dias, às 5h30 da manhã, nós temos um grupo de oração. Os homens da Sara Nossa Terra, Sara Cavalhada e Sara Restinga, estão reunidos em oração. A partir das 6 horas, as mulheres entram em ação e das 6 às 6h30, elas estão orando. Seja qual for o seu pedido de oração, entre em contato conosco, fale comigo, fale com o Vando, líder lá que está na porta lá, e deixe conosco o teu pedido de oração, porque esse mês especialmente, nós estamos investindo em orar por todos os pedidos de oração. E o que Marta e Maria fizeram foi isso. Quando eu tenho uma necessidade, eu coloco no grupo de oração, eu peço oração para o pastor, eu peço oração para o líder, e ele responde, e o líder ora por mim, e o líder clama a presença de Deus, pela ajuda do Senhor. Eu tenho fé para pedir ajuda, para pedir auxílio para os meus irmãos, para a igreja. E assim fez Marta e Maria. Elas tiveram fé para no momento da sua dificuldade, procurar Jesus. Só que o grande detalhe é que elas tinham fé, mas Marta, especialmente nesse momento, ela não tinha fé suficiente para crer que Jesus poderia ressuscitar o seu irmão, mesmo após 4 dias da sua morte. Eu quero te fazer uma pergunta: qual o nível da tua fé? Quantos desafios tu tem enfrentado aí ao longo da tua vida? Independente de tu te encontrar como Marta ou como Maria, ou te aches sufocado, angustiado, trancado dentro de uma cova com uma pedra na frente como Lázaro. Quantos sonhos, quantos desafios, quantos projetos de vida tu tens aí na tua vida? Quantas coisas tu tem colocado na presença do Senhor? Quem sabe algumas áreas da tua vida tu tenha vencido, tu esteja vencendo, esteja rompendo, mas pode ser que em alguma delas tu ainda não tenha fé suficiente para crer que Deus pode romper, né? E isso acaba acontecendo. Vejam que Lázaro estava enfermo. No primeiro dia elas pedem socorro. No segundo dia chegam os mensageiros até Jesus. Mas Jesus espera mais 2 dias e chega até Lázaro no 4º dia. E o nosso problema, você pode dizer o seguinte: eu creio, né? Vou brincar um pouquinho com os irmãos. Eu creio que o Senhor tem uma esposa abençoada para a minha vida. Eu creio que o Senhor tem uma amada. Eu creio que o Senhor tem uma varoa valorosa, né? Como um rubi para a minha vida, como uma joia preciosa, que vai completar esse meu coração, que vai trazer um acalanto para esse coração solitário aqui, né? Glória a Deus. Quem sabe essa seja a tua oração, seja o teu clamor. Só que quantos anos tu tens? Quantos anos tu tens esperado por essa resposta, né? Alguns irmãos aí estão com 30, 32, 35 e a resposta ainda não veio. E quem sabe, por tanto esperar ao longo desses anos, a tua fé, o teu nível de fé nessa área já esteja diminuindo e tu esteja pensando: quem sabe o Senhor me chamou para andar sozinho. Quem sabe o Senhor me chamou para andar solitário. Não sei se Deus tem uma mulher para mim. Senhor, se tu tivesse me dado uma namorada quando eu tinha 18 anos, agora eu tenho 30, agora eu não tenho mais tempo. Quem sabe tu não tem a fé suficiente para continuar acreditando. Isso eu estou usando o exemplo da questão
afetiva. Mas vamos falar de trabalho. Vamos falar da carreira. Quando tu nasceu e começou lá, né? Quando eu era criança, quando eu era jovem, adolescente, eu sonhava em ser arquiteto. Eu queria ser arquiteto, né? Aí me converti, acabei pensando em estudar ciências da computação. E aí fui me convertendo mais, larguei as ciências da computação e fui para o louvor e para a adoração, né? Acabei o 2º grau e me dediquei mais à igreja. Mas enfim, depois de um tempo voltei a estudar, me formei em faculdade, pós-graduação, fiz alguns cursos, defini aos 36 anos a minha carreira, né? Defini assim, entendi aquilo que Deus me chamou e defini a minha carreira profissional. Então, hoje eu tenho 48, né? Já há 12 anos eu defini a minha carreira, mas até chegar nesse momento, muitas vezes eu pensei, não, eu nunca vou ser chefe, eu sempre quis ser supervisor, ser gerente, eu sempre tinha isso no meu coração, né? Mas ao longo dos anos, confesso que eu pensei, não, mas isso não é para mim. E aí passei por, não tinha, por alguns momentos, eu não tinha a fé suficiente para crer que o Senhor poderia me levar a esses lugares. Me faltava fé para isso, né? E assim, quem sabe, na tua vida profissional, tu não tem a fé suficiente para que o Senhor vai te ajudar a romper, né? Quem sabe tu não esteja ganhando aquilo que tu imagina ainda. E aí começa a desistir, começa a esmorecer. Queridos, na hora da crise, Marta e Maria procuraram Jesus. Na hora da crise, na hora da dificuldade, Marta e Maria foram para a presença de Deus. Naquele momento, elas acreditaram. Naquele momento, elas sabiam, só Jesus pode curar o nosso irmão enfermo. E agora quero te fazer uma pergunta. Não é uma pergunta, mas uma reflexão. Quantos de nós já não passaram por isso? Quando se converteram? A vida está difícil e a gente vem pela dor para a casa do Senhor. E aí a gente vem pela dor, a gente vem pela dificuldade, escuta a palavra no culto, se entrega, o pastor faz aquele apelo, faz aquele convite, a gente se entrega para Jesus, e aí o pastor libera uma palavra, agora a tua vida vai romper, tu vai crescer, vai dar tudo certo. Só que a partir daquele dia, começam as dificuldades e começam as lutas. Quem já passou por isso, quando se converteu? Acontece com todos nós, as lutas parece que aumentam. É isso que acontece com Marta e Maria. Elas procuram Jesus quando o irmão está doente. Elas mandam os seus amigos, os seus servos, porque diz a história que elas eram mulheres abastadas, mulheres ricas. Elas mandam os servos, os amigos chamarem Jesus, mas enquanto eles vão, o irmão piora e morre. E quantos de nós, em meio à nossa vida com Deus, acabamos questionando, poxa vida, eu tenho buscado, eu tenho ido aos cultos, eu tenho me entregado para o Senhor, mas as coisas parecem que pioram, parece que ficam mais difíceis. Queridos, quero te fazer um desafio nessa noite. Quero te dizer o seguinte, continua perseverando, continua acreditando, continua confiando, porque ainda que a tua dificuldade seja impossível, ainda que a tua luta seja uma situação impossível como ressuscitar um morto, Deus pode fazer. Deus disse para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta questiona, mestre, se tu tivesse chegado um pouquinho antes, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus diz para ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro vai ressuscitar, aleluia. Eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, ainda que seja grande a tua dificuldade, ainda que seja grande a tua luta, ainda que seja bem complicado o problema que tu está enfrentando, creia, nessa noite, Deus pode fazer um milagre. Mas tudo começa a acontecer na vida de Marta, quando ela mesmo em meio à sua ansiedade, mesmo em meio à sua agitação, ela acaba encontrando o Senhor Jesus. Querido, quem sabe você diga o seguinte, enquanto eu falo de Marta para você aqui, você diga o seguinte, eu me sinto parecido com Marta, eu também sou ansioso, eu também sou agitado, eu não consigo esperar, eu tenho dificuldade de esperar.
mesmo agitado, mesmo ansioso, eu te faço um convite: vá para a presença do Senhor. Entregue a sua ansiedade. 1 Pedro 5:8 diz o seguinte: lançando sobre ele. Irmãos, eu peço a atenção de todos aqui. Vamos prestar atenção na palavra. Vamos ouvir o que o Senhor está nos dizendo nessa noite. 1 Pedro 5:8: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é um laço que nos afasta da presença de Deus. Todas as vezes, grava bem isso que eu estou te dizendo, todas as vezes que nós estamos ansiosos, todas as vezes que o nosso nível de ansiedade está alto, o nosso nível de fé está baixo. Todas as vezes que você está vivendo um pico de ansiedade, a tua fé está rasa. Só há uma forma de vencer a ansiedade, é com fé. E a ansiedade, eu sempre digo isso nas células, né? Quando a gente prega sobre ansiedade, quando a gente ensina sobre a ansiedade. Vocês sabiam que a ansiedade Deus não tira da gente? Vocês sabiam que a ansiedade Deus não arranca da gente? Olha o que esse versículo está dizendo. Abra comigo aí em 1 Pedro 5:8. Olha o que o versículo está dizendo, 1 Pedro 5:8. Aleluia. Só achar aqui. 1 Pedro 5:8. Desculpa, 5:7, queridos. 1 Pedro 5:7. Olha o que o versículo diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vou ler novamente: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, grava isso que eu estou te ensinando nessa noite. A ansiedade não é algo que Deus tira da gente. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A ansiedade é algo que nós entregamos para Deus. Eu, pela fé, digo: Senhor, eu creio que tu tens cuidado de mim. Por isso, eu te entrego a minha ansiedade. Eu entrego a ti a agitação do meu coração e decido nessa noite confiar em ti, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração aí, meu querido, e repita comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu creio que tu és o Deus que cuida de todas as coisas, inclusive da minha vida. Então, crendo na tua palavra, eu decido entregar em tuas mãos a minha agitação, a agitação da minha alma, a minha intranquilidade, e decido nessa noite confiar em ti de todo o meu coração. Amém. E graças a Deus. Uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Bom, queridos, sobre Marta e Lázaro nós vamos falar nos próximos cultos, nos próximos domingos. Mas eu vou focar nessa questão de Marta. Marta, mesmo agitada, ela fez o certo. Ela procurou o Senhor. Marta já tinha alguma experiência com Deus. Marta já tinha alguma caminhada com o Senhor. Faltava ainda subir alguns degraus, faltava subir alguns níveis de fé, sim, mas ela entendeu que isso só poderia acontecer se ela estivesse próxima do Senhor. Então eu quero te fazer uma pergunta, não precisa me responder, mas analisa a tua vida. A que distância você tem andado do Senhor? Qual a sua proximidade? Qual o nível de intimidade que você tem tido com o Senhor? Qual o nível de intimidade que você tem tido com Deus? Sabe, queridos, tem uma frase que é secular, mas serve muito para a nossa vida espiritual também, que diz assim, ó, que é na hora da pressão que a gente conhece o guerreiro. É na hora da dificuldade que a gente conhece de verdade a nossa vida, ou a vida daquela pessoa que a gente está
convivendo. Marta, na hora da sua dificuldade, mostra que ela é uma mulher de fé. Na hora da enfermidade do seu irmão, ela procura Jesus. Na verdade, Marta, ao longo da palavra, ela dá outras demonstrações de fé e de cuidado com o Senhor. Em Lucas 10, ela está servindo ao Senhor, ela serve à mesa, ela acompanhava Jesus na sua peregrinação. Marta era uma mulher de fé. Marta era uma mulher que andava próxima a Jesus. E aí eu te faço essa pergunta: você tem sido próximo de Jesus? Você tem andado perto de Deus? Aí você pode me dizer: Luiz, missionário Luiz, sim, eu tenho andado perto de Deus. Às terças-feiras eu venho no culto da fé. Aos domingos eu participo do culto da família. Te devolvo essa tua afirmação com uma pergunta. Nós temos 7 dias da semana, ok? Se você comer só terça e domingo, você vai ficar bem de saúde? Vai dar tudo certo? Você vai estar plenamente alimentado? Aos casais aí, né? Não vou citar nomes, né? Mas aos casais, você colocou uma aliança no seu dedo até que a morte o separe. Estaria suficiente para você conviver com seu marido ou com a sua esposa somente terça e domingo? Eu não sou casado. Pais então, pais, né? A gente tem a Luísa com a Lu ali. Luísa, seria suficiente para ti conviver com a tua filha somente terça e domingo? Não, né? Pais, filhos, irmãos, né? Seria o suficiente andar com as pessoas que nós gostamos somente 2 dias da semana? Não, porque as pessoas que nós gostamos, que nós amamos, nós queremos perto, nos faz bem, nos agrada, nos ajuda, né? Estar próximos das pessoas que nós amamos. Assim, nós precisamos andar com Deus todos os dias. O Senhor está te chamando a andar com Ele todos os dias. Luiz, missionário, mas hoje na segunda não tem culto, mas sempre que eu tenho uma dor de cabeça, um mal-estar, eu faço uma oração. Na terça-feira eu venho no culto e na quarta eu faço o meu devocional ali de 10 minutos. É o suficiente, queridos? Uma refeição por dia é suficiente? Alguns minutos simplesmente com as pessoas que nós amamos e gostamos é o suficiente? Queridos, o Senhor está nos chamando para uma vida muito mais próxima, muito mais perto dEle. O Senhor está com seus braços abertos, e nos braços abertos do Senhor há um lugar especial para cada um de nós. O desafio que o Senhor nos dá nesse dia é vencer a nossa ansiedade, vencer a agitação do nosso coração, vencer a inquietação da nossa alma e do nosso interior, que diante das nossas dificuldades nos faz tirar o olhar do Senhor e voltar o nosso olhar para a força do nosso braço, para outras coisas que nós podemos fazer. Vejam que Jesus estava vindo ao encontro de Marta, mas Marta não se bastou em simplesmente esperar o Senhor. Marta saiu correndo ao encontro de Jesus. E assim, quem sabe, seja na nossa vida, quando nós recebemos uma promessa de Deus, e o Senhor, através dos seus profetas, o Senhor, através dos nossos líderes, nos diz o seguinte: fica tranquilo, a tua resposta vai chegar. Vem para a presença do Senhor, participa das células, faz o revisão de vidas, vem no culto de fé, participa do culto da família, que Deus vai fazer o milagre. Nós recebemos uma direção do Senhor, assim como elas souberam que Jesus estava vindo, assim os líderes nos passam uma direção. Mas Marta não se bastou em simplesmente acatar a direção do Mestre. Marta tentou dar o jeito dela. Marta saiu correndo ao encontro do Senhor. E todas as vezes, grava isso que eu estou te dizendo, meu querido, todas as vezes que nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, nós atrapalhamos o agir do Senhor. Eu tenho uma palavra preparada que vai nos mostrar isso ao longo da Bíblia. Abraão, os grandes homens da fé, quando tentaram agir por eles mesmos, eles falharam e, entre aspas, atrapalharam o projeto de Deus. Creia, querido, olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus tem uma promessa para a tua vida, e a promessa do Senhor vai se cumprir. Confia e espera.
Bom, Luiz, então tu quer dizer que esperar, missionário, é ficar parado? Não. Esperar não é ficar parado. Esperar é obedecer à direção do Senhor. Abraão esperou no Senhor, ele creu contra a sua própria esperança, mas ele seguia passo a passo a direção que Deus o trazia. Gênesis 6 fala de Noé, um grande homem de fé. A Bíblia dizia que Noé fazia tudo consoante à vontade do Senhor. Sabe o que é fazer tudo consoante? É fazer tudo conforme Deus falava, Noé fazia. Deus disse a Noé: constrói uma arca, e os homens do seu tempo, a humanidade no seu tempo, se perdia. A humanidade no seu tempo estava se perdendo, se entregando aos prazeres da vida, mas Noé deixou de lado as coisas do mundo e decidiu fazer a vontade de Deus. A resposta para o seu milagre está na presença do Senhor, está na palavra de Deus. Aqui nós temos as respostas, aqui nós temos as saídas, aqui nós temos a solução. Ah, Luiz, mas eu não posso ficar parado, eu não posso ficar esperando. Tudo bem, nós temos que fazer alguma coisa. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Tiago 2,17, a fé sem obras é morta. Então nós precisamos agir. Nós não devemos ficar mórbidos, parados, procrastinando, esperando. Pelo contrário, o Senhor nos manda a ter atitude, mas atitudes de fé. O Senhor fala, na palavra do Senhor, a Bíblia fala dos pais da fé. Os pais têm filhos na fé, e os filhos na fé devem agir como os pais da fé. Então nós aprendemos como os pais da fé o que é viver pela fé. Então nós, olhando para os nossos pais da fé, como a Bíblia fala, como a palavra do Senhor fala no livro de Hebreus capítulo 12, olhando para essa grande nuvem de testemunhas, nós olhamos para Abraão, olhamos para Isaac, olhamos para Jacó, olhamos para Noé, olhamos para tantos homens de fé, e vemos que mesmo em meio às dificuldades, esses homens decidiram fazer a vontade do Senhor, e assim eles venceram. E é nesse passo de fé que nós vamos vencer. Amém? Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: agindo pela fé, você vai vencer em nome de Jesus. A questão, queridos, não está em ficar parado. O erro de Marta não foi correr ao encontro de Jesus. O erro de Marta foi a ansiedade. Foi, quem sabe, de colocar os pés pelas mãos, de atropelar o processo. Esse é um outro grande problema que nós temos: atropelar os processos. Sabe o que é o processo? Também, processo é algo que tem um protocolo, que tem uma organização. Processo é assim: quando nós chegamos na igreja, por exemplo, eu abro a porta, e o segundo passo é, antes de qualquer coisa, tirar o alarme. Depois nós tiramos o alarme, descarregamos os carros, começamos a montagem, e assim nós temos um processo. Ah, mas quem sabe eu chego ansioso e tento antecipar os processos. Eu abro a igreja, já abro os carros e descarrego os carros sem tirar o alarme. O que vai acontecer? Vai disparar o alarme. Por quê? Porque eu atropelei o processo. E muitas vezes o fruto que nós estamos colhendo é o fruto de termos antecipado os processos do Senhor. Confia, coloca a mão no seu coração e diz aí comigo: eu decido nessa noite confiar que o Senhor tem o melhor para a minha vida, e também decido a viver pela fé e agir pela fé, em nome de Jesus. Amém. Queridos, haja. Viver com Deus é viver pela fé, e viver pela fé é fazer aquilo que a sua palavra indica. Esse livro, a Bíblia, é um manual de conduta. A Bíblia nos diz para qualquer circunstância, para qualquer momento, o que fazer e como fazer, né? Antigamente, até às vezes a gente brinca nisso, né? Às vezes, quando um irmão, com todo respeito, né? Às vezes um irmão está incomodando a gente e a gente diz assim: ô Jesus, me dá licença 5 minutinhos aqui, só para mim agir do meu jeito com esse irmão aqui.
Tua palavra fala que eu tenho que ter paciência, que eu tenho que ter amor, que eu tenho que ter longanimidade, mas me dá 5 minutos aqui, Jesus, para mim agir do meu jeito, né? Algumas pessoas, elas pensam que ser cristão é, na terça-feira, colocar uma saia comprida, prender o cabelo com um coque, né? Como eu conversava com o irmão querido ali hoje, é colocar a sua camisa, o seu terno de tergal, a sua gravata, né? A sua calça de linho e vir para a casa do Senhor todo paramentado e sentar na cadeira, ficar de pé em alguns momentos e dizer aleluias, oh glórias. Isso é ser cristão? Até pode ser uma parte, mas ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é glorificar ao Senhor aqui dentro e viver a palavra lá fora. Aqui nós somos fortalecidos para colocar a palavra do Senhor lá fora. Então o Senhor está nos chamando, cada um de nós, a viver pela fé. Enquanto nós colocarmos os pés pelas mãos, nós não venceremos. Marta estava tão ansiosa, Marta estava tão agitada, que ela esqueceu o que o próprio Jesus ensinou ao longo do seu caminho, ao longo da sua história. Quem sabe nós estamos aqui em João 11, mas em um outro evangelho, em um outro livro, Lucas capítulo 7, Jesus ressuscita uma menina. Jesus diz para ela, Talita cumi, e essa menina levanta. Em outro capítulo do livro de Marcos, a Bíblia diz que havia um esquife carregando um jovem morto, de sua mãe que era viúva. A mãe já tinha perdido o marido porque era viúva, e agora havia perdido o seu único filho. Jesus fica conduído com aquela situação, para o esquife e levanta o menino. Marta mesmo viu Jesus ressuscitar muitas pessoas, quem sabe? Mas agora, agitada, ansiosa, atribulada, ela esquece daquilo que Deus pode fazer. Sempre que nós estivermos agitados, nós não estaremos com o nosso nível de fé no nível adequado. Diz para o Senhor assim, Jesus, nessa noite eu quero aquietar minha alma na tua... Fecha os teus olhos e vamos orar, querido. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero te pedir o seguinte, Deus, mesmo em meio às turbulências que eu tenho enfrentado na minha vida, mesmo em meio às dificuldades financeiras, mesmo em meio às dificuldades familiares, espirituais, emocionais, mesmo em meio às lutas que eu tenho passado, eu quero te pedir nessa noite, Senhor, aquieta a minha alma, me faz descansar na tua presença. Eu já te entreguei a minha ansiedade e eu te peço agora, Senhor, no lugar da minha ansiedade, coloca a tua paz. No lugar da tua ansiedade, dessa ansiedade que me corroía, que me incomodava, coloca a tua paz, a tua presença e o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Nós estamos falando nessa noite sobre ansiedade, sobre agitação, sobre colocar os pés pelas mãos. Essa, quem sabe, tenha sido a grande dificuldade de Marta. Mas, glória a Deus por isso, porque mesmo em meio a essa dificuldade de Marta, havia um lugar no coração de Jesus para ela. Jesus estava com seus braços abertos, esperando Marta no meio do caminho. E ele disse para ela, ela não acreditava que Jesus poderia ressuscitar o seu irmão, mas ele disse para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Marta vai correndo até Jesus, sem acreditar que ele poderia ressuscitar o seu irmão. E o que ela ouve de Jesus é o seguinte, eu posso, eu quero, eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Perto de Jesus, ela teve um upgrade na sua fé. Perto de Jesus, ela teve a sua fé aumentada. Amém? Então encerro essa noite te fazendo uma pergunta. Quantos querem ter a sua fé aumentada nessa noite? Amém? Estende as mãos para a direção da tua casa. Estende as mãos para a direção da tua casa. E vamos orar então. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo, pelo teu agir nas nossas vidas. Te pedimos que tu abençoe a nossa semana que está iniciando nesse dia de domingo. Da graça, da sabedoria, da entendimento, da unção para cada um dos meus irmãos.
ajuda os trabalhadores, ajuda aqueles que ficam em casa. Em nome de Jesus, que seja uma semana de milagres, de testemunho e de poder na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para a melhor da semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.